esperança para as emoções. Nos episódios anteriores... Guarda teu amigo sob a chave da tua própria vida. Por laços de sangue ou de afinidade, o amigo nunca oferecerá uma venda. Muito pelo contrário, ele abrirá a janela, enquanto segura na sua mão. E não se engane, toda mão que se estende é um coração que se abre. Quando eu entrei aqui, eu não queria fazer amigos. Eu tava com a sensação, minha depressão estava muito alta, eu realmente achei que eu ia morrer. Eu tava com essa sensação na minha cabeça de que eu poderia morrer a qualquer momento. Se não fosse eu me matando, seria porque alguma coisa ia acontecer magicamente e eu ia morrer. E foi na viagem de formatura que minha mãe falou que eu ia, e eu até falei que não sabia se queria ir, tava aquela coisa tipo, vou, não falo com ninguém. Mas lá que eu acabei fazendo amigos que eu levo até hoje, então foi bom ter ido. E me ajudou muito, porque foi a partir daquele momento que eu comecei a sentir vontade de melhorar. Foi uma amizade que pra mim foi uma grande conquista. Lógico que depois do namoro a conquista foi maior ainda, né? No finalzinho do 9º ano ali, quando eu voltei da viagem de formatura, eu tinha esse grupo de amigos e eles frequentavam uma comunidade que tinha aqui chamada IES. Mas era mais pra, tipo, ter o que fazer no sábado, era mais pra ver outras pessoas que eu tava chamando pra ir comigo, né? Às vezes não era nem por eles. Mas teve um dia que aquilo realmente me tocou. Eu me senti bem-vinda, eu me senti acolhida, eu senti que podia me fazer bem. E quando ela entrou pro IES, que ela começou a fazer atividades, que ela começou a ajudar mais pessoas, fizeram ações fora, tiveram várias ações fora, então acho que ela se achou, né? Eu não sou inútil, eu posso fazer as coisas por mim e pelos outros, né? Os amigos que eu tinha lá realmente eram completamente diferentes dos amigos que eu tinha fora. Eles nem sabiam que eu tinha e ao mesmo tempo eu sentia que eles estavam sempre tentando me puxar pra fazer alguma coisa, pra ficar bem. A pessoa comum não vai ter repertório, não vai ter o estudo suficiente para dar o apoio que uma pessoa formada em medicina, em psicologia, né? Todo esse trabalho multidisciplinar pode oferecer ao amparo. Então, a minha participação, eu posso dizer que foi essa. Eu pude ser ombro para ela e ouvidos também. Quando eu tinha 16, 17 anos, foi um dos momentos da minha vida que eu mais, assim, sofri com essas crises de ansiedade, depressão. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E é justamente aí que um amigo antigo do Luca volta à tona, o futebol. Só que agora com um time bem diferente do que ele conhecia. Ia ter um campeonato da igreja de futsal e a gente reuniu alguns amigos. Bora participar aí pra gente brincar. E o que quer dizer parousia? Regresso, volta de Jesus. Daí eu falei, beleza, vamos continuar, mas vamos dar um propósito para isso aí. E a partir do momento que eu entrei no time, eu vi que tinha uma coisa diferente ali, não era igual aos outros. E a gente não queria simplesmente só jogar bola. Quando a gente tinha os treinos, antes de começar, a gente conversava entre a gente fazia uma meditação ali, né? E a gente ia orando um pelo outro, né? Pra gente entender que a gente podia contar um com o outro, né? E foi aí que a gente percebeu que o Luca ele precisava de ajuda. Sempre tinha, querendo ou não, um preconceito com o tratamento. Eu falava bem assim, é coisa de louco, não gosto, não quero. Sempre eu tive psicólogas mulheres. E eu sempre, naquela época, tinha por eu não ter uma figura paterna, eu queria conversar sobre certos assuntos que eu tinha vergonha de falar. Então eu queria realmente um amigo. Eu ajudava ali com orações, eu ligava para ele, eu mandava mensagem, eu tô aqui, tal, mas eu via que ele precisava de algo mais. E aí eu comecei a pensar em alguém que realmente fosse um psicólogo, mas que eu pudesse confiar e principalmente que fosse cristão. E foi maravilhoso. Eu entrei lá, no primeiro dia eu já senti que eu podia falar o que eu quisesse, conversei, ele fez as avaliações comigo e foi, assim, maravilhoso. Os próprios amigos do time Parousia pagaram o tratamento psicológico para Luca. Mas além do financeiro, eles deram outro suporte. Lá, desde que eu entrei, eu percebi que o pessoal estava disposto a dar estudo bíblico, tudo, mas o meu coração ainda estava meio fechado, não estava tão confiante. Então eu brigava comigo mesmo. Usando boias é difícil se afogar, mas uma hora vamos ter que tentar sozinhos. Encarar os próprios medos requer aprender a nadar antes de se jogar nas ondas. Nos próximos capítulos... O Lucas, a Isabela, amigos meus, eles faziam coisas lá no IES também, então eu sempre ia com eles. Se eu não estava indo sozinha, eu estava indo com eles fazer coisas com eles. Aí eu lembro que a Isabela, na época, se batizou. E no batismo dela, eu fiquei tipo, nossa, legal, né? Eu senti o Espírito Santo ali e eu fiquei muito curiosa para começar a estudar a Bíblia. Falei, quer saber? Vou dar uma chance para Deus e vamos ver o que dá.
E a partir daí, desse dia que eu dei a chance para Deus, é algo assim, inexplicável. Que quando você tá perto dele, não tem como você explicar. É nítida a diferença que você sente na sua vida. Que lindo! Boa noite para você que neste momento está aqui conosco. Aí, ó, sendo alimentado com histórias de superação, com histórias de pessoas que deram uma chance para Deus. E a gente já sabe, onde Deus entra, a tristeza, aquilo que parece que vai tomando conta da gente, vai dando lugar para a atuação dele. Vamos escutando a voz dele e permitindo que as estratégias que ele nos deixou sejam utilizadas por nós. Então assim, ó, você já sabe, tem uma revista especial que você pode pedir para chegar na sua casa e assim então ter possibilidades de cuidar melhor de você. WhatsApp? Sim, você pode mandar uma mensagem para nós agora. 12-98283-0040. Agora, se você preferir pedir esta revista pelo telefone, liga aqui para a gente agora. Tem muita gente especial aqui pronta, esperando a ligação de cada um de vocês, para que assim então você possa receber esta revista. E você já sabe, olha, o Cris já explicou direitinho com a Carol aqui. Para ligar, você vai utilizar o 12, que é o nosso código, né, o código DDD da cidade, operador, o código da sua operadora, setinho, se é claro, se é vivo, então é 0, operadora 12 21 27 31 21. E você já sabe, olha, vou repetir o número porque talvez não deu tempo de você anotar. 0, operadora 12 21 27 31 21. Espera mais não, liga aqui, tem uma equipe linda esperando para te ouvir, para anotar os seus dados, para que assim então você possa receber esse presente maravilhoso na sua casa. Olha, e esta revista com certeza, ela tem conteúdo científico muito que vai lhe ajudar, mas principalmente terá por objetivo e alcançará esse objetivo em sua vida, hein? Te aproximar ainda mais de Deus, porque Ele deseja, Ele torce, Ele faz tudo o que você permitir para que você seja feliz. Então, estreite o seu relacionamento com Ele e aceite o nosso presente, porque vai lhe ajudar muito neste processo. Bem, você já sabe que quando eu escolho uma mensagem, eu penso em você. E quando essa mensagem é escolhida, ela é feita por meio de oração. E agora então, para transmiti-la, também quero invocar a presença de Deus neste momento aqui, ó, na nossa sala, no nosso espaço, para que Ele possa nos ajudar a mensagem e colocar em prática na nossa vida. Oremos. Ó Pai querido, que felicidade de saber que o Senhor atua nas diferentes histórias. Sejam jovens, sejam idosos, o Senhor está aqui, ó, ajudando a todos nós. Muito obrigada por tudo. Vamos abrir a Tua palavra agora, fazer considerações importantes. E queremos a presença da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atuando em nosso coração. Damos liberdade para que isso aconteça. Obrigada por tudo. Esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Na escolha da mensagem dessa noite, eu pensei assim, existem diferentes grupos de pessoas em diferentes idades. E eu quero muito trazer uma mensagem especial para um grupo muito especial, Senhor. E aí Deus me disse assim, você precisa falar para um grupo que eu amo tanto. Claro que não vai ser exclusivo para esse grupo de pessoas, ok? Mas você vai se encaixar na mensagem dessa noite, independente da sua idade. Mas eu estou pensando neste momento de uma forma especial, porque Deus me pediu para falar com você. Sim, essa vozinha querida que já está com seu cabelo embranquecido, esse vozinho que talvez esteja em casa assim feliz, sentado no sofá dizendo, que bom que esse momento chegou para estarmos juntos. Então, nesta noite eu quero, em nome de Jesus, por meio de histórias bíblicas, por meio de um personagem especialmente, falar que Jesus se importa com você. E o relacionamento com Ele, que eu sei que para muitos começou lá na infância, ainda junto com os pais, mas que para outros este relacionamento começou já lá na fase da velhice. Eu quero falar que Jesus quer estar conosco em todos os momentos, em todas as nossas idades. Ele é o nosso amigo mais próximo, é aquele que traz sentido para a nossa existência.
E é por isso que nesta noite eu convido a você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo a leitura de 2 versos muito especiais. Eu amo falar sobre este personagem porque ele traz para o meu coração a certeza de que vale a pena viver uma vida ao lado de Jesus. E quando a idade chegar, quando nós chegamos lá aos 50, 60 anos, mas no caso deste personagem, ele já estava lá com uma vida centenária, viu? Os 100 anos já estavam chegando para ele. E aí, nós vermos que alguém, mesmo em idade avançada, ainda continua acreditando em Deus e dizendo que vale a pena, é muito bom. É muito bom saber que não apenas para os anos de grandes realizações, ali formando família, que Deus é importante, no cuidado com os filhos adolescentes, mas um relacionamento com Ele, até mesmo na nossa velhice, tempo tão bom da vida, tempo onde nós olhamos e dizemos assim, muita coisa aconteceu, e com maturidade, com experiência eu cheguei até aqui. Vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 e 2, que dizem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eu amo esses versos. Esses versos foram escritos pelo discípulo amado, sim, aquele que está com Jesus, ali desde o início do seu ministério, a quem Jesus diz assim: mãe, aí está o seu filho, filho, aí está sua mãe. No momento da sua morte na cruz, Jesus entrega a sua própria mãe aos cuidados do jovem discípulo João. João, quando escreve o Evangelho, relatando ali o ministério de Jesus, desde nascimento até morte, ele já havia escrito o livro do Apocalipse, sabia? Ele estava ali na ilha de Patmos, escreve o livro do Apocalipse, depois de escrever o último livro da Bíblia, cheio de revelações de Deus sobre a história da humanidade, sobre como será a nossa vida depois que tudo que Deus fizer aqui de restauração. Ele fala sobre os escolhidos, sobre aqueles que descansam no Senhor. Depois que ele faz todo este panorama da história que nós estamos vivendo, do finalzinho do tempo antes da volta gloriosa de Jesus, é que ele se volta para escrever sobre o ministério de Jesus enquanto esteve aqui. E olha como ele começa. Ele começa dizendo que Jesus é Deus, porque ele estava lá no princípio, criando todas as coisas, a ação, o verbo, aquilo que fazia tudo acontecer. Surgimento de tudo, luz, sol, estrelas, a relva, os animais, Adão e Eva, tudo criado pela mão de Deus, pelas mãos de Jesus. Ele reconhece a divindade de Jesus, mesmo depois de ter passado aqueles anos, Jesus ter morrido, de ter sido, sim, filho do trovão. Ele era estouradão quando ele era jovem. Agora encontramos este idoso dizendo assim: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, encontramos João dizendo assim: eu vi novos céus e nova terra. Eis que as primeiras coisas são passadas. Ele conseguiu ver com os olhos da fé, por meio de revelações que Deus fez a ele, um novo céu, uma nova terra. E ver é algo muito importante para João, porque ele viu os milagres de Jesus, ele olhou para Jesus na cruz e viu os olhos de amor de Jesus, ele viu as mãos de Jesus marcadas pelos cravos, quando Jesus aparece a ele e aos outros discípulos, ali trancados no cenáculo, com medo. Conversamos sobre isso no domingo. E agora João, ele fala assim: esse Deus, a quem conheci, ali ainda na minha juventude, ainda continua sendo o mesmo Deus. E é por isso que eu quero falar neste momento de uma forma muito íntima ao seu coração. O relacionamento íntimo de João com Jesus é uma inspiração. O relacionamento íntimo com Jesus, agora eu digo para você, gera resiliência, gera confiança, esperança.
e também reserva cognitiva e qualidade de vida. Eu já falei para você que reserva cognitiva é a capacidade do cérebro adulto em lidar com os efeitos dos processos do envelhecimento. Um cérebro que está envelhecendo de fato, mas devido aos comportamentos que este adulto teve, pode trazer proteção para este cérebro lá na velhice. Por isso que nós olhamos às vezes um cérebro já com as marcas do envelhecimento, com algumas regiões já bem afetadas, mas a vida da pessoa está normal. Ela está jovem, ela não tem Alzheimer, não tem Parkinson. Sabe aquela doença que a pessoa fica com aquele tremor incontrolável? Porque o cérebro envelheceu. Mas sabe o que a gente vê? Existe um estudo muito interessante de Tovar Murray, e foi publicado em 2011, dizendo que a espiritualidade contribui para o bem-estar na velhice. Sabe o que a espiritualidade faz na velhice, segundo este estudo científico? Pois bem, favorece a resiliência, ou seja, a capacidade de enfrentar momentos muito difíceis. E eu sei que você aí, olha, que já passou dos 50, 60 anos de idade, já enfrentou muitos momentos difíceis. Não enfrentou, Dona Adelaide? Enfrentou ou não enfrentou? Dona Maria? E seu João? Olha lá, sustentar os filhos, muitas vezes saindo na madrugada para trabalhar na roça, ou pegar um ônibus para ir à distância. Sabe por que você ainda tem esse cérebro, esse vigor? Mesmo que a idade avançada tenha chegado, eu sei que tem gente aqui com 70 anos, com 80 anos. Lá no envelhecimento, a espiritualidade te permite ter um envelhecimento bem-sucedido. Certos comportamentos e crenças religiosas e espirituais estão diretamente relacionados com a felicidade geral e a saúde física. Claro, e por que está relacionado? Porque elas desestimulam o engajamento, por exemplo, em comportamentos que não são muito saudáveis. Existe também um outro estudo tão interessante de Gutes e Camargo, e eu gosto de falar aqui, olha, o nome dos autores, dos artigos, para que vocês vejam que a gente está falando de ciência mesmo. Nesse estudo de Gutes e Camargo, eles chegam à conclusão de que a fé, como uma preocupação humana universal, ou seja, é necessário que eu tenha uma fé, cuidarmos da nossa vida espiritual, ela favorece seguir por um caminho religioso em prol de uma vida organizada, que possa contribuir para a dignidade humana. A busca por valores de estima, amor, respeito e proteção pode ser encontrada pela fé, que possibilita atribuir sentido à existência. Sabe, os idosos que apresentaram uma consciência mais profunda e positiva vinculada à necessidade de aproximação com Deus ou com um ser superior, manifestaram aceitação com a proximidade da morte. A morte chega mais serena para quem confia em Deus. E um outro estudo muito interessante mostra, lá publicado por Teixeira e Lefebvre, olha o nome todo francês aqui, nem sei se pronunciei direito. Em estudo realizado por eles, com idosos com câncer, mostraram que é importante ter fé no enfrentamento da doença, uma vez que ela aumenta a força para lutar e vencer o desafio do adoecimento. Assim, então, os achados estiveram relacionados ainda à evidência de que a leitura de textos religiosos contribuiu de forma positiva tanto para a aceitação da doença como para a segurança, tranquilidade e otimismo na recuperação da saúde. Confiar em Deus traz para o nosso coração a certeza de que mesmo que enfrentemos dificuldades, é possível vencê-las. É possível olhar ainda com esperança para a vida. Um outro estudo, olha, só vou citar mais um ou dois aqui para vocês, ok? Para que assim, então, você possa dizer assim, ai, que bom que eu acredito em Deus. Ou possa te levar à decisão, mesmo aí com a idade que você tem, de falar assim, tá bom. Como aqueles jovens das nossas histórias,
Histórias de Esperança, e disseram assim: eu vou experimentar então essa relação com Deus. Um estudo publicado por Panzini, e foi o estudo brasileiro sobre espiritualidade e saúde mental mais acessado da revista de Psiquiatria Clínica Brasileira, mostrou que existem evidências sobre a relação entre espiritualidade e um desfecho positivo dentro de uma visão mais ampliada de saúde. Então, aquelas pessoas que acreditam em Deus têm mais e podem ter mais qualidade de vida. Ainda concluíram, e essas são palavras da autora, ok? A Raquel Panzini, doutora Raquel Panzini, que diz assim, olha, há indícios consistentes de associação entre qualidade de vida e espiritualidade e religiosidade. Outros 3 artigos, eles enfocam nas aplicações de aspectos da espiritualidade, sabe onde? Na prática clínica, isso mesmo. E estas são palavras do neurologista Mário Pérez e dos colaboradores deste estudo. Além disso, nós encontramos, por exemplo, sociedades a Sociedade Norte-Americana de Psicologia, o Colégio de Psiquiatria de Londres. Além disso, tantas sociedades ao redor do mundo, tantas universidades, até mesmo no Brasil, que já desenvolvem disciplinas, cursos e projetos sociais baseados na espiritualidade. Porque hoje a ciência sabe que, para que você tenha um cérebro mais saudável, para que lá na sua velhice você possa ter condições de enfrentar melhor as doenças, e não é só no pensamento de que é possível sim vencer, Deus está comigo, claro que isso é o mais importante, mas faz do seu cérebro um cérebro melhor. Quando a gente olha para o cérebro e fala assim, é um cérebro envelhecido, olha como as estruturas mudaram, parece que algumas regiões já estão menorzinhas, estão ali não enrugados, porque o cérebro já é enrugado, mas funcionando já de forma mais lenta, de uma forma diferente. Mas como pode esse cérebro já com tanta alteração da velhice, e essa pessoa não tem perda de memória? Não tem algumas doenças que são típicas da velhice? Tudo isso é reserva cognitiva que foi construída ao longo dos anos, também acreditando em Deus. Quando eu olho para João, um homem idoso, ali ainda acreditando em Jesus, que passou do homem, do filho do trovão, para o discípulo amado, eu só posso ver o que Deus pode fazer comigo e com você. Uma caminhada com Ele traz para nós a possibilidade de uma vida, independente da fase em que nos encontramos, uma vida melhor. Sabe, quando eu olho alguns idosos que estão aí, talvez esquecidos pela família, eu tenho vontade de levar tudo para casa. É verdade. Quando eu olho, por exemplo, aquelas vozinhas no mercado fazendo aquela compra, eu fico imaginando como a comida vai ser saborosa. Quando eu olho para vocês, que ainda estão aqui, olha, ligando para a gente na TV Novo Tempo. Se você ainda não ligou, eu quero que você ligue agora, para você sim. A dona Zenaide, que é um nome que eu sei que muitas de vocês têm. Olha, dona Zenaide, se você ainda não ligou pedindo a sua revista, ela não é só para quem tem filho não, tá? Vou passar de novo o telefone para vocês, tudo bem? Olha, 0, a operadora aí do seu chip, ok? Da sua companhia telefônica, 0, operadora 12, 21 27 31 21. Ou você pode nos chamar pelo WhatsApp 12 9 82, é isso, né? 8283 0040. Então você pode pedir, porque essa revista é para você. Independente do momento da nossa vida, Deus quer cuidar de nós. É tão lindo quando eu imagino o momento que os pais de Jesus o levam até o templo. Quando Jesus chega lá com seus pais, com 8 dias de nascido só, um casal pobre, estavam levando uma ave como sacrifício, como oferta de gratidão pelo nascimento do filho. E quando eles entram no templo com aquela criança, 2 pessoas
reconheceram que aquele bebezinho recém-nascido era o Salvador do mundo. E estas pessoas foram Simeão e Ana, 2 idosos. Ana, conta-se que ela já tinha 84 anos na ocasião. E ela reconhece o Messias e o coração dela se agita de tanta alegria. E Simeão pede para segurar aquele bebê. Eu fico tão emocionada quando eu penso nessa cena. Ele chega para os pais e diz assim: eu posso segurar o Salvador do mundo? E ele coloca Jesus no colo e diz assim: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação do mundo. Sabe, queridos? Sabe você, que já tem a idade que tem? Você já viu muita coisa acontecer. Você já viu muitos milagres que Jesus realizou. Você pode ser o suporte necessário para o seu neto adolescente. Não, você não passou da idade, não. Quando ele estiver meio confuso, fala assim: meu neto, eu já vi tanta coisa acontecer. Eu já vi tanto milagre Deus fazendo. Você acha que Ele não cuida de você? Deus quer usar o que você viu Deus fazer na sua história, porque ela é importante para a gente. Ela é importante para o seu neto, para os seus filhos, para a sua igreja, para a sua comunidade. A sua história não é ultrapassada, não. A sua história é de superação, de força. De uma época, sabe, que a gente não tinha muito carro, talvez? E você conseguia ali, olha, ir de bicicleta, a pé, trabalhar para sustentar filhos. Você é a prova, sim, de que existe vitória para aqueles que confiam no Senhor e que continuam a caminhada. Vocês viveram histórias que nós jamais viveríamos. Vocês estiveram em um tempo que nós nem éramos nascidos. Você tem uma história de transformação. Aquele homem diz assim: eu já posso morrer, porque os meus olhos já viram a salvação. E eu quero perguntar para você em nome de Jesus: os seus olhos, vovô, os seus olhos, vovó, já viram a salvação do mundo? Já conseguem contemplar Jesus? Quais os milagres que Ele já fez na sua vida? Eu sei que muitas vezes os anos vividos trazem cansaço. Eu sei que muitas vezes o nosso coração dói. Mas olha, que você não fique preso aos sofrimentos da vida. Eu quero nessa noite desejar a você um outro tipo de prisão que se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 12, que nos diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ai, que versos lindos. Olha, eu quero que vocês saibam. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu quero que você volte à fortaleza. Está sentindo fraco? Às vezes parece que a perna não acompanha. Não estou falando que todos os idosos estão nessa condição. Mas a sensação é de que os anos estão chegando, né? Olha, voltai à fortaleza. Jesus é a sua fortaleza. Se alguma coisa, até durante essa pandemia, fez você achar que não tem mais forças, voltai à fortaleza. E que você vai ser para sempre, sabe o quê? Preso da esperança, porque os seus olhos já viram a esperança. Já viram a salvação do mundo atuando na sua história. E olha, Deus está te prometendo que Ele vai te restituir tudo em dobro. A tristeza, sabe as perdas que você já passou? De perder pai, mãe, irmãos, porque a vida foi acontecendo, a velhice foi chegando e aquelas pessoas que você ama já morreram. Deus vai te restituir tudo em dobro. O relacionamento com Deus é importante para a qualidade da sua vida, para que você possa ter boas memórias, para que você, ao olhar para a sua história, possa ter a mesma visão que João teve na ilha de Patmos. Quando ele está lá e ele escreve o Evangelho segundo João, é muito interessante. Ali na cena do Getsêmani, quando Jesus está suando gotas de sangue, e os outros evangelhos fazem essa descrição de um Jesus sofredor, clamando
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. João não faz esse relato. João não cita, ele só fala que Jesus entrou no Getsêmani e ele já foi traído. Talvez porque João estivesse com os seus olhos ainda fixos na oração de Jesus, relatada no capítulo 17, aí do Evangelho de João, onde Jesus está orando pelos seus discípulos e por nós. E sabe, João lembra exatamente o que Jesus falou. Há 3 momentos apenas que Jesus usa o termo eu quero, fazendo um milagre no Getsêmani. E quando ele diz assim, Senhor, ele fala para o Pai, eu quero vê-los outra vez. João tem o olhar preso no eu quero vê-los outra vez. E é por isso que ele é capaz de ter esperança. E eu gosto muito de algo que Paulo Freire fala sobre a esperança. E eu quero, de fato, ler como ele faz, falar para vocês exatamente como ele fala sobre o que é esperança. Esperança, para ele, é diferente do que a gente muitas vezes imagina. E ele diz assim, olha, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levantar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer do outro e fazer de outro modo. Aquele que enxergou em Jesus o Deus do Gênesis pôde escrever sobre ele no Apocalipse. Entendeu o início, testificou sobre o fim. O eu sou, atemporal, transcendental, se revela encarnado para aquele que o amou e lhe concede o privilégio de testificar que ele habitou entre nós. O verbo encarnado lhe ensina o que é amar, esperar, pregar, testificar. O Cordeiro de Deus, sereno e rendido ao tirar o pecado do mundo, surge como o leão de Judá, tirando o seu povo do mundo. A luz do mundo ilumina o seu coração na fria e escura ilha, trazendo a certeza de que a pátria substituiria Pátimos. João viu Jesus, não apenas pela convivência, mas aceitou levá-lo dentro de si, mesmo quando Jesus já havia subido aos céus. Eu gosto muito de dizer que ele é o nosso grande amigo. E que muito em breve, eu quero muito ver essa cena. João encontrando o seu melhor amigo, Jesus. Aquele homem que morreu idoso, mas ainda acreditando que Jesus era Deus. Eu não vejo a hora desse encontro especial acontecer, mas sobretudo, eu quero que você também tenha o privilégio de encontrar com Jesus. Sabe, quantas pessoas não tiveram o privilégio que você está tendo de chegar à sua idade? Quantas pessoas faleceram nessa pandemia ainda muito jovens? E você é a esperança que a minha geração precisa enxergar. Aceite ainda hoje este céu que está preparado para você. Mas doutora, eu fui longe demais. Eu estou aqui idoso, mas eu não cuidei direito dos meus filhos. Eu não dei abraço, só soube trabalhar. Não cuidei direito da mãe deles. Ainda existe esperança para mim? Claro que existe. Aceite Jesus. Ele veio para trazer novidade de vida, independente da fase que nós estamos vivendo. novotempo.com/eu aceito. Se você hoje, aí, já idoso, achando que não tem mais solução, diz assim, eu quero sim me entregar a Jesus. Para você que foi mãe muito jovem, e hoje ao olhar para trás diz assim, como eu gostaria de voltar atrás para cuidar melhor dos meus filhos. Eu escutei hoje uma mulher falando isso.
Eu estou idosa, mas carrego a dor de não ter cuidado dos meus filhos da forma que deveria ter cuidado. O Deus é aquele que faz nos olhar para a nossa própria história e encontrar nela possibilidades de salvação. Eu sei que talvez você tenha ficado sozinho durante este isolamento social, ali quietinho para se proteger. Essa distância talvez tenha trazido dores para o seu coração, mas que todos os dias, a partir de agora, você diga assim: eu consigo ver o Senhor, e entregar-se a Ele. Vamos orar neste momento? Meu Pai querido, obrigada por saber que o Senhor aceita cada um de nós. Sejamos nós ainda muito jovens, tenhamos mais experiência, que a oração de João, que toda a revelação que ele recebeu, a vida que ele viveu mesmo após a sua ressurreição e ida para os céus, continuando firme ao seu lado, que nós também, ao avançar da idade, sejamos perto de Ti. Obrigada por tudo. Cuida de cada vozinho, cada vozinha, cuida de cada família. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, não porque em nós haja mérito, mas da mesma forma que Jesus preocupou-se com a sua mãe, eu sei que Ele está preocupando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Espero você amanhã para mais um encontro com Jesus. Até lá.